E olha, começamos essa edição falando de respeito. Muitas mulheres são vítimas dos mais diversos tipos de violência. Nas últimas semanas, casos de abusos dentro de transporte coletivos ganharam destaques no país. Pois é, agora um projeto de lei aprovado na Câmara de Itajaí quer ampliar o número de bancos preferenciais para mulheres dentro dos ônibus. Assim, além de idosos e gestantes, as mulheres também teriam assentos garantidos. A intenção é diminuir a violência. Olha só. Os casos de abuso sexual dentro dos ônibus foram manchetes de jornais nos últimos dias. Um problema que não acontece apenas em grandes centros. A Eliane ainda se lembra da situação pela qual passou quando era apenas uma menina e estava dentro de um ônibus no município de Joinville. Estava dentro do ônibus, o cara veio, começou a se esfregar, eu era criança, não tinha nem como abrir a boca e falar, que eu fiquei com medo. De um senhor que estava na minha frente viu o que ele estava tentando fazer comigo. E na hora que o senhor avisou, foi a hora que pararam no ponto de ônibus, o cara desceu e não conseguiram pegar o cara. E eu fiquei morrendo de medo, não sabia o que fazer, eu era uma criança, 12 anos. Para tentar evitar agressões como essa e alertar as pessoas para o problema, foi aprovado em primeira votação na Câmara de Vereadores um projeto de lei que determina que as mulheres possam utilizar os assentos preferenciais dos veículos, aqueles voltados para idosos, gestantes, lactantes, pessoas com deficiência e acompanhadas com crianças de colo. O projeto também prevê a ampliação desses assentos, que hoje representam 30% do número total em cada ônibus. A ideia é transformar em preferenciais 70% dos assentos em cada veículo. Buscar que haja uma diminuição da violência, dos abusos que acontecem com relação a essas pessoas, especialmente no transporte público. A gente tem acompanhado notícias notadamente com relação às mulheres, né, que têm sofrido bastante abuso. O projeto também determina que a concessionária do transporte coletivo faça a fixação de cartazes dentro dos veículos, conscientizando as pessoas sobre o crime, indicando inclusive o número do Disque Denúncia. A iniciativa dividiu a opinião de quem utiliza o transporte coletivo em Itajaí. A maioria tem os homens já gostam de se chegar nas mulheres e ali vai indo. Só que em mim ninguém se chega, né? Pau come. Ah, come. Eu discordo no caso, né? Por quê? Porque não tem lógica, né? Como o homem e a mulher têm direitos iguais, né? Todos procuram direitos iguais, então... O projeto deve ir à votação novamente na próxima terça-feira. Só depois dessa segunda aprovação, ele será encaminhado para a sanção do prefeito. Essa antropóloga vê pontos positivos na iniciativa, como um alerta para as pessoas sobre um problema que precisa de uma solução e uma ferramenta de conscientização. Mas afirma, é preciso que, além da futura lei, outras ações sejam realizadas, principalmente no que se refere à educação, que já deve começar no ambiente escolar. As pessoas têm que conviver e conviver de forma harmoniosa, elegantemente, com respeito. Por isso, a educação para o gênero, a educação sexual nas escolas também é fundamental. Só uma lei que pune, não vai fazer muita diferença. Nós temos que trabalhar concomitantemente com esta lei, que acaba sendo uma lei punitiva, a educação da sociedade, da nossa juventude, das crianças, das pessoas em geral. As pessoas têm que saber que deve existir o respeito e a igualdade de gênero, igualdade entre homens e mulheres, o respeito no sentido geral. E lei que pune já temos aí, é cumpri-la, não é? Bom, me parece que é o mesmo que apartheid, né? Agora, a Bruna é que pode falar, eu acho que melhor até nesse sentido, porque já tem lei para isso, por que não se cumpre a lei? Eu acho que a gente pode aproveitar, inclusive, que o que a antropóloga falou a respeito de educação, que era o que nós comentávamos aqui, né? Eu, como mulher, até imagino que é muito mais efetivo você educar o homem, o menino e a mulher da mesma forma, para que eles entendam o respeito ao espaço e ao corpo do outro, do que você, de repente, criar uma situação em que eu só estou protegida se eu estou sentada dentro do banco, dentro do ônibus. Quer dizer, é uma coisa, é complexo, né? A intenção, claro que é boa, mas
talvez esteja um pouco equivocada nesse sentido. Falta mais educação para a gente do que você criar situações em que a mulher vai estar protegida só quando ela estiver naquele momento. E se cumprir a legislação que já existe, tá bom, né? Mais leis que a gente não sabe se são cumpridas e não são, a gente sabe que não são. Tem para idosos, eu já nem respeito de idoso, entendeu? Não adianta fazer mais uma lei de idoso, não adianta, tem que cumprir realmente aquilo que já existe e, claro que, penalizar, evidentemente, e conscientizar. Muita educação, como o próprio foi colocado aí na reportagem. Se não, meu amigo, nós estamos fadados a cair sempre nessa mesma situação de que tem que fazer uma leizinha aqui, outra ali, para contornar. Não é contornar a situação, tem que resolver as coisas nesse país.